Fala, torcedor! O Vascão da Gama é o time do momento no Campeonato Brasileiro. E o que o Diniz e o Pedrinho conseguiram entregar é que o torcedor do Vasco pudesse voltar a sonhar. Isso. Quando você traz um Cuesta, quando você traz um Robert Renan... O Veste está brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Paulo Henrique está na seleção brasileira, gente. Faz 2 gols, feliz, e foi uma leveza. Hoje você vê o Vasco fazendo uma saída de... São 4 vitórias seguidas, melhor campanha do retorno ao lado de Palmeiras e Mirassol, e um futebol que voltou a encher o coração do vascaíno de esperança. Na bancada, André Rizek Maestro Júnior, Lédio Carmona e Rodrigo Coutinho analisaram essa virada espetacular do time de Fernando Diniz, que tirou o clube da luta contra o rebaixamento e colocou o Vasco na disputa real por uma vaga no G6. Tudo isso e muito mais você confere agora. Veja só. Em tom de pergunta, o Vasco é o time do momento no Campeonato Brasileiro? Vem de 4 vitórias seguidas, tem a melhor campanha do retorno, empatado com Palmeiras e Mirassol. Tese agora. Lédio, espero que você goste dessa tese. Eu gosto. Eu acho que o Vasco tem jogado muito bem. É um outro momento, é uma outra situação de tabela. Ele saiu de luta pelo rebaixamento para um sonho, para uma possibilidade, eu acho, cada vez mais concreta de brigar pelo menos pelo G6. São 4 vitórias seguidas. Nos últimos, acho que 10 jogos, só perdeu 1 para o Palmeiras. E coletivamente o time está muito bem arrumado pelo Diniz. Ontem não teve nenhum. Não passou nenhum. Não, né, Lédio? Não, nenhum. Não passou nenhum perrengue em Bragança, por mais que o Bragantino esteja muito mal. E, cara, individualmente tem muitos jogadores jogando bem. E ontem não tinha o Ryan, né? O Ryan não jogou. Mas deixa eu te falar a minha tese lúdica. Minha tese lúdica sobre o Vascão da Gama, até gravei pro GE sobre isso. Título? Não chega tanto. Assim, qual é a torcida hoje com o sorriso mais... Eu acho que é a do Vasco. É a do Vasco. É a do Vasco. Aí você tem Palmeiras e Flamengo brigando. Você tem que contextualizar. Deixa eu explicar. Pois é. Flamengo e Palmeiras brigando por um tetra inédito de Libertadores, né? Semifinal, quarta e quinta-feira, pelo título brasileiro, o Cruzeiro super bem. Por que o 8º colocado seria a torcida mais feliz? Porque futebol, a vida é sonho, não é só resultado, é sonho. E o que o Diniz e o Pedrinho conseguiram entregar é que o torcedor do Vasco pudesse voltar a sonhar. E não fosse apenas um resignado de ver o time entrar em campo para escapar do rebaixamento. Nossa missão esse ano é lotar São Januário, carregar o time nas costas de novo e ufa, terminar o ano na primeira divisão. Parecia ser esse o futuro do Vasco quando começou o Campeonato Brasileiro, quando o Carille era o técnico. Parecia ser esse. Aí vem o Diniz. E o Diniz vem de sonho, vem de num bom sentido. Pô, dá pra ter mais. Não precisa se resignar que dá pra ter mais. Dá pra você esperar um jogo agradável, bonito, um jogo que não só te faça sofrer, mas possa te divertir também, que você possa ter uma experiência agradável ligando a televisão para ver o Vasco e não só aquela agonia de meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me arruma um ponto para eu ficar na Série A. Então isso faz com que o Vascaíno hoje esteja, cara, radiante. Mas eu acho que esse é o resultado exatamente de um pouco de paciência que o torcedor teve que ter em relação ao que o Diniz pensa de futebol. Hoje você vê o Vasco fazendo uma saída de bola, é lógico que tudo isso ele vem de acordo também com os jogadores que chegaram. Isso. Quando você traz um Cuesta, quando você traz um Robert Renan, você tem a certeza que esses caras vão poder te entregar alguma coisa na ideia do treinador, né? Saída de bola. Você vê, Paulo Henrique está na seleção brasileira, gente. Quer dizer, isso é a demonstração que o trabalho que está sendo feito, ele começa. Hoje é um time organizado, é um time que sabe o que faz quando está saindo com a bola, quando as pessoas dizem assim, o time sabe sofrer. O saber sofrer é você interpretar exatamente o momento do jogo onde você não vai poder se divertir, você vai ter que se sacrificar. Né? Esse é quando se diz a expressão, o time soube sofrer. Naquele momento, ele interpretou o jogo de uma forma. E o Vasco está fazendo exatamente isso. Não é aquele jogo agradável, vamos dizer, quando o Diniz... Mas não me surpreenderia se até o final da temporada
do Vasco estivesse jogando melhor até do que está jogando agora. Porque o trabalho dele requer mais leve, né? um pouco mais de tempo. Não vai ter o peso da história do rebaixamento, de tudo isso. E individualmente, né, os jogadores começam E ontem foi um jogo muito tranquilo em Bragança. Sem o Ryan, que é o melhor jogador do time. É bom contextualizar que não tem Marola atualmente no Vasco. Por exemplo, o Verratti é reserva. Ele jogou ontem, fez 2 gols, chegou a 13 no Brasileiro, foi 26 na importante temporada. pra ele, né, Lédio? Foi importante, porque mas ele é reserva. sabe que ele vai ser útil nisso aí, né? Ele é o artilheiro do time. Ele é reserva. E a chegada do Diniz foi muito importante, né? Porque ele sabe trabalhar com esses jogadores, ele sabe olhar o mercado, ajudou na Aí o Bandeira foi bem, hein? Deu no campo esse gol. Muito bem, no campo. Muito bem. Eu digo, a nossa qualidade de assistentes é muito segura, é muito boa. Aí o Diniz potencializou muita gente, né? Esse colombiano que chegou, o Andrés Gomes, cara. Pô, ele arrastou todo mundo. Ajudado pelo lateral do Bragantino também, que ficou olhando ele devagar, ontem, né? quase parando, mas ele passa por cima. Sim. Agora, ele começou hesitante, aí o Diniz manteve, depois efetivou como titular, ele está começando a entregar. O Nuno é muito bom jogador. Enfim, cara, o Vasco conseguiu fazer um bom time. É um bom time. Eu digo, é um bom time. Não sei qual é o alcance dele em termos de títulos Não, o título ele briga pela Copa do Brasil. Cara, mas é um bom time. Hoje você é o Tosse. Claro. É um time que tem um bom... Não, e que joga, assim, joga. A gente falou tantas vezes aqui, o torcedor do Vasco não tem paz, que martírio, meu Deus. E, cara, e hoje é uma experiência que pode ser agradável ver um jogo do Vasco. Era um inferno ser vascaíno. O cara tava lá com uma tabuada, a gente... Calculadora. Calculador, tô vendo. Vai puxar o livro do Ari Quintela. Você lembra do Ari Quintela? Calculadora. Agora o Andrés Gomes aí. Tabuada. 2 vezes 2. Aqui. Olha o convite do Natan. Lateral, vai o tabuada. Vai, me dribla, entra na área, vai lá, faz tudo isso aí. E o zagueirão ainda chega atrasado também. Aí aos 43 do segundo tempo, hein? Não foi aos 15 E aí o gol do primeiro, GD. não. Até a maneira como... Porque assim, o Verratti, gente, o Verratti tá brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro do ano no Brasil. vai comemorar o gol 26 gols. Então assim, ó, isso foi tratado, o Vasco teve o mérito de tratar isso com uma leveza. Tira o capitão do time. Zero problema. Vai pro banco, aí ele volta, faz 2 gols, feliz. E foi uma leveza com que esse assunto foi tratado Sabe por que eu também, acho que isso acontece merece também? crédito. Porque assim, não tô lá dentro do Vasco pra saber, mas a sensação que a gente tem de fora é que isso foi feito com muita verdade o tempo inteiro. O Verratti estava mal, não era de ontem, o Verratti está mal já há algum tempo. E mesmo assim, o Diniz insistiu com ele no time, deu as oportunidades para ele se recuperar até o limite. Chega uma hora que pode ser o Verratti, pode ser o Coutinho. Se não entregar, se não der o retorno à resposta, com o grau que o Diniz tem de comando no elenco do Vasco hoje, vai sentar no banco e o jogador não vai poder fazer bico por isso. Ele vai entender que ele recebeu as oportunidades e não deu retorno. Ontem ele correspondeu. Já pode criar uma dúvida para um jogo, dependente da situação. A situação é essa. Vasco e Juventude de São Januário, por exemplo. Pode jogar Ryan, pode jogar Andrés Gomes, pode jogar Verratti, né? A gente já viu o Diniz fazendo coisa nesse nível. Pode jogar com 2. Mas assim, eu insisto naquilo que eu falei na abertura do programa. Acho que é um somatório de coisas que aconteceram ao mesmo tempo que tem feito com que o Vasco tenha chegado a esse nível. Quando o Vasco anunciou a vinda do Cuesta, eu confesso que eu fui olhar se era o mesmo Cuesta que eu estava imaginando que era. Porque esse Cuesta aí foi titular da Colômbia na última Copa América e jogou muito bem a Copa América. Ele é lateral também, se precisar, lateral direito. Sim, e eu fiquei na dúvida, eu falei, o Vasco trouxe esse jogador, não é barato, o Vasco não tá vivendo uma situação financeira tranquila, eu fui dar uma olhadinha, ele não estava bem realmente na Turquia, e é uma percepção de mercado, um cara que você olha assim, esse cara, no meu elenco, ele é titular e ele é referência na zaga. Ele não tá tão bem lá, deixa eu trazer esse cara aqui, até pro continente em que ele nasceu, porque ele pode se recuperar. O Robert Renan, acho que tem muito contexto ali do Fernando Diniz. Do pênalti no Inter. Mas assim, acho que tem a ver com o que você tá falando, porque o Diniz é um treinador que dá confiança pro cara. Certamente ele não olha pro banco e pensa assim, se eu der um passe de 3 dedos aqui... O Robert Renan foi um pedido do Diniz. Do Diniz. Então assim, com outros treinadores, se ele tenta uma inversão daquela que ele dá toda hora, aquela fatiada bonita que a gente vê, se ele pega na orelha da bola, joga na arquibancada, ou entrega no pé de alguém no meio do campo, vai ter treinador que vai tirar do time. O Diniz vai dar uma bronca, mas vai manter no time e vai mandar fazer de novo, pra acertar.
Aí tem o Cauã Barros, a percepção de trazer um jogador que estava na segunda divisão. O Cauã Barros não estava jogando primeira divisão, estava na segunda divisão. Duas temporadas seguidas. No América Mineiro. Amazonas e América Mineiro. Que não está brigando por acesso. A América Mineiro está lutando contra o rebaixamento. Tem o Andrés Gomes, que o Led muito bem citou. A melhora do Coutinho. Que melhorou demais no time. A ida do Ryan para jogar pelo centro do ataque, que eu acho que vai ser a posição dele ao longo da carreira. Acho que o Ryan não vai ser a ponta direita, acho que vai ser um atacante pelo centro do ataque, a manutenção do Nuno Moreira. Tem até o fato do Lucas Piton, que era o principal jogador de ataque do Vasco em algum momento do primeiro semestre, ficou fora do time aí vários jogos, com o Puma Rodrigues jogando improvisado, e o time sentiu muito pouco. Então, é um somatório de coisas que vem acontecendo que está explicando o Vasco nessa grande fase. No seu próximo texto, para emocionar o Felipe Bastos, você pode partir disso aqui, ó. O Vasco só entregava a realidade, a dura realidade pro torcedor. Agora ele entrega sonho pro seu torcedor, Lédio Fantasia. Fantasia, sonho. Esperança. Né? Chega de tabuada. Vamos à tabuada. Vamos à tabuada do Campeonato Brasileiro dos Artilheiros. Tabuada, mas... O Verratti. Pô, foi lá no fundão mesmo. Me lembrei do Cócio Barcelos, minha escola lá, quando o primário, lá em Copacabana. Caramba, cara, o Verratti tá brigando, ele tá um gol dos artilheiros, que são Arrascaeta e Caio Jorge. O Arrasca com 15 gols em 27 jogos, é exemplo do Caio Jorge, média 0,56, e o Verratti tem média também mais de meio gol por jogo, 14 gols em 27 jogos. Aí vem o Vitor Roque, 13 gols em 27, média 0,48. O Pedro, com 0,57 de média, 12 gols em 21 jogos, e o Pedro vai ficar um tempo sem jogar agora, por causa da fratura no antebraço. O Ryan, com 11 gols em 27 jogos, e o Reinaldo, fechando essa... Reinaldo, cara. O King Reinaldo. Com 0,38 de média. 11 gols em 29 jogos. São os artilheiros do Campeonato Brasileiro. E do Brasil, como citou o Coutinho, o Verratti é o artilheiro do futebol brasileiro esse ano. 26 gols. Impressionante, cara. Superando uma média de um gol a cada 2 jogos. A média é excelente, né? Excelente. O futebol de hoje é a média que se busca ali para centroavante. Excelente. Em média, ele só tá abaixo do Caio Jorge. Isso aí. Excelente. Agora é a sua vez de opinar, torcedor. Você acha que o Vasco realmente pode manter esse embalo sob o comando do Fernando Diniz e brigar por uma vaga no G6? Quem sabe até sonhar com algo maior no Brasileirão? Ou acredita que essa boa fase ainda precisa de tempo para se consolidar e mostrar se o time tem fôlego para continuar entre os melhores? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê. Quero ler o seu ponto de vista e vou fixar o comentário mais completo para todo mundo que chegar no vídeo ver. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer o trampo e ajudar a gente a continuar trazendo análises como essa, cheias de emoção e informação do nosso futebol. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, família!